Cara, hoje nós celebramos a ceia do Senhor. É o dia que nós fazemos esse memorial a Cristo Jesus. Vamos meditar então na palavra do Senhor. Abra em Salmo 119. Convido você a abrir a tua Bíblia. Se você não tem no momento, use o aplicativo. Vamos lá para o Salmo 119 e vamos para a segunda sessão desse salmo, que começa no versículo de número 9. Creio que todos já leram esse salmo, também todos certamente já leram todo o livro de Salmos. E aqui no Salmo 119, nós temos 176 versículos. E conforme a versão bíblica, vocês podem observar que é separado de 8 em 8 versículos, que são 22 sessões. E se você pegar 22 e multiplicar por 8, quanto dá? Quem é bom de matemática aí? 22 vezes 8. 176 versículos. E se você observar em cada sessão, olha para a tua Bíblia, não sei se todas aí, conforme a versão tem, outras não tem. Se veja no versículo de número 1, começa em cima, ali tem um nome, Aleph. Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. Olha aqui a segunda sessão que nós vamos ver nessa noite. Bet. Acharam? Veja ali no versículo 17, começa outra sessão. Gimel, que é a terceira letra do alfabeto hebraico, e são 22 letras. E assim por diante até o final. Só questão assim, estou colocando por curiosidade, que ele que não tinha conhecimento aprendeu. Mas eu quero ler para vocês, e nós vamos principiar nossa meditação sobre o valor da palavra e viver a palavra de Deus. Realmente viver na prática o Evangelho do Senhor Jesus. Como hoje é o culto de Santa Ceia ou Memorial de Cristo, como você queira denominar, é um dia que geralmente é o pastor que dá a palavra pastoral, a palavra de orientação à igreja, a palavra doutrinária, a palavra de ensinamento, a palavra de exortação. E eu creio que para os dias que nós estamos atravessando, porque todos nós, como igreja do Senhor, nós somos apenas peregrinos e forasteiros nessa terra. E a nossa pátria celestial já está preparada. Somos cidadãos brasileiros, sim. Eu até brinquei com o irmão Anderson, disse: você não é um carioca, você é um piraquarense. Mas ele nasceu no Rio de Janeiro. Não, só o sobrenome. Só o sobrenome. Então nós temos um local de nascimento, mas todos somos brasileiros, a não ser lá no cantinho, só faltou levantar a mão. Javier, levanta a mão. Esse é venezuelano, nasceu na Venezuela, é o evangelista Javier. Mas a nossa cidadania de todos que já passaram pela cruz de Cristo, crendo no poder deste sangue, e que foram justificados por esse sangue, e que hoje então comem da carne e do sangue de Cristo Jesus, nós temos a plena comunhão com o corpo de Cristo, e por sua vez, fazendo o memorial, nós estamos dizendo que nós queremos estar inteiramente ligados na cabeça da igreja, que é Jesus Cristo, e que nós dependemos em tudo dele. Então, se nós já passamos pelo Calvário, nós devemos então considerar
a morte, seu sacrifício, sua paixão, e nós caminharmos em plena obediência, em gratidão e reconhecimento pelo seu sacrifício, pela sua morte vicária. Ele se pôs em nosso lugar. Era nós que deveríamos estar sofrendo a ira de Deus. Mas a ira de Deus recaiu em um justo. Porque quando Deus lançou o seu olhar, segundo Paulo escreve em Romanos, sobre a terra, ele não viu um justo sequer. E aí Paulo diz assim: porque todos pecaram e estão afastados, outra versão bíblica diz, destituídos da glória de Deus. Então nós estávamos afastados e destituídos da glória de Deus. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Sendo nós ainda pecadores, Jesus já tinha morrido por nós. E hoje nós temos perdão através da lavagem do sangue de Cristo em nossas almas, em que romperam-se as cadeias. E que alimento nós devemos comer diariamente? O melhor alimento possível. O alimento é a palavra do Senhor. Então olha para a tua Bíblia, no versículo de número 9, nós vamos ler essa sessão até o versículo 16. O salmista, ele salmodiando, ele diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? E vem a resposta: observando-o conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Alegrar-me-ei nos teus estatutos. Não me esquecerei da tua palavra. Que sessão maravilhosa. É claro que se nós lêssemos todos os 176 versículos desse salmo, nós vamos ver que o salmista, ele está exaltando tão somente a excelência da lei do Senhor, ou seja, da sua palavra. E ele exalta nesses 176 versículos que há aquele que observa a excelência da palavra do Senhor, ele então recebe felicidade por observar e guardar a palavra. Por isso que aqui o salmista ele faz uma pergunta à juventude. Isso é óbvio que condiz com cada um de nós que somos crentes em Cristo Jesus. Somos cristãos. E a pergunta é: como haverá purificação? Purificação de meus pensamentos, que muitas das vezes têm maus pensamentos e querem tomar espaço na minha mente, e querem se entronizar nas minhas emoções. Como posso eu purificar os meus olhos, que muitas das vezes não consigo contra as tentações que me vêm aos meus olhos e por sua vez querem descer ao meu coração? Como purificará as minhas mãos, que às vezes tomam atitudes
e direcionamentos que não agradam ao nosso Deus, como purificarei os meus pés se tenho eu caminhado em lugares escorregadios e largos? Ele dá a resposta. Se eu observar e andar conforme a palavra de Deus, a minha mente estando saturada, cheia dessa palavra, eu consigo afastar os maus pensamentos. Aleluia. Eu consigo ter a pureza dos meus olhos e não ter a malícia. Eu consigo ter boas atitudes honestas, porque o temor a esse Deus que está me visualizando e que por sua vez outorgou a mim o Espírito Santo como morador em meu coração. Eu não caminho em certos lugares que eu sei que não convém a mim como cristão, em que certos ambientes e certas atitudes poderão escandalizar meu irmão mais fraco na fé, ou escandalizar o Evangelho de Cristo Jesus. Aí você vai me dizer assim: mas Jesus falou que é necessário que ocorram os escândalos. Fato, palavras do Senhor Jesus. Necessário é que ocorram os escândalos. Mister, em outra versão, mister é necessário. Só que na sequência da palavra de Jesus é: ai por onde vier o escândalo. Ai. O ai é o juízo iminente de Deus. Não é lá no juízo final de receber a ira de Deus e a condenação eterna. Mas é de imediato o Senhor, por ser bom e misericordioso, se esse alguém está escandalizando o Evangelho de Cristo Jesus, se esse alguém se arrepender e abandonar tais práticas errôneas, ou seja, o pecado, mas o arrependimento genuíno de apontarem a Deus a ferida que foi aberta pelo pecado, a mancha lá na consciência, a mancha no coração, que já não está mais puro. Se nós olharmos quando Davi, ele se suja pelo pecado do adultério, por querer desejar aquela mulher de Urias, ele manda que viessem matar um dos seus melhores guerreiros, e ele então se suja pelo pecado do homicídio. Quando ele cai em si através da exortação do profeta Natan, que desnudou o pecado diante dele, diante dos seus olhos e diante da sua consciência, porque Deus foi presente no momento da sujeira dele macular o seu coração, de macular, de sujar a sua honra, de sujar a sua imagem, de sujar o nome de rei de Israel, de sujar a sua casa pelo pecado. Os olhos de Deus não estavam distantes. Deus é santo, santo e santo, sim, mas Ele não suporta o pecado. Cheira mal as narinas de Deus. Hoje nós vemos sendo pregado um evangelho tão soft, suave. Um evangelho que mais parece palavras de uma palestra de autoajuda. E não se aponta a raiz de todos os males, que é quando nós pecamos deliberadamente. Alguns pecam por omissão, por pensamento. O qual de nós que não pecamos? Todos nós. Mas quando eu reconheço que eu peco, eu sei aonde está o remédio, eu sei onde está a cura. Eu só recebo esse remédio, só vou receber a mão do Senhor sobre mim, tirando aquele malefício do mal que o pecado fez. É quando o meu coração
reconhece, se conscientiza que eu estou impuro aos olhos de Deus, e eu estou em pecado, e tenho que abandonar o pecado. Porque arrependimento é sentir as misérias, sentir a podridão que estamos, enlameados pelo pecado, ou naquilo que deslizamos como cristãos. Reconhecer, ter consciência, dar as costas ao pecado, sentir profunda tristeza e sentir um nojo por aquela prática, e ir aos pés da cruz, e confessar, e ir abandonar. É por isso que Salomão escreve, lá no 28:3 de Provérbios, que aquele que oculta a sua transgressão, esconde, nunca vai prosperar. Mas aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Aleluia. Por isso a pergunta do salmista: como purificará? Vamos colocar aqui o crente no seu caminho, observando, praticando a palavra. Davi teve consciência, e ele clama a Deus, e no Salmo 51 ele diz assim: tem misericórdia de mim. Misericórdia fala de coração. É como trazer, ele está dizendo assim: vem aqui, deixa eu fazer uma ilustração aqui. É como dizer assim: o Senhor te chamando e trazendo junto ao teu peito, junto ao coração dele, isso é ter misericórdia. Davi está sentindo: eu preciso da tua misericórdia, eu preciso que tu me chames junto ao teu coração, me conceda o teu abraço de perdão. Ó Deus, segundo, e aí ele se apoia, segundo a tua benignidade. Só Deus é benigno, só Deus é bom. Segundo a tua benignidade, aí ele pega, apaga todas as minhas transgressões. Ele tem consciência que ele é um transgressor. Muita gente está pecando, põe um pano por cima, os anos se passam, achando que o tempo apagará, que o tempo exterminará tal situação lá atrás. Ele prossegue dizendo: segundo, apaga todas as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lá no livro de Lamentações, quando Jeremias está num grande e profundo lamento por Jerusalém destruída, seu povo destruído por causa do pecado, das injustiças sociais, por causa da idolatria. Quando nós lemos que Davi era um homem segundo os olhos de Deus, você vai dizer: mas como um homem segundo os olhos de Deus, que adulterou, que matou alguém inocente, que é o marido daquele ambicionou e que ele levou à cama em um adultério explícito? Há um detalhe na vida de Davi, de todos os reis: ele errou muito, mas nunca se redobrou diante de Deus estranho de qualquer nação. Isso teve um peso na vida dele. Eu não sei qual é as tuas preferências e qual é a tua prioridade em tua vida. Porque quando, a partir do momento que eu começo a colocar as prioridades, e colocar Deus em segundo ou terceiro plano, ou buscar a Deus é quando me convém, ou quando a água já passou no pescoço e já está nas narinas, e você diz: eu não sei nadar, e a coisa está feia. Oh Deus, tenha misericórdia de mim. Idolatria não é somente se reclinar em uma estátua, em um objeto, e dizer: a minha fé está nesse vaso aí, desse lírio da paz. Tu és o meu Deus, o lírio da paz. Oh! Não, isso não é idolatria. Mas Deus quer que nós entendamos que a partir do momento que eu tenho algo que eu coloco como prioridade,
e amo mais do que o meu Deus. Eu estou sendo melhor. A verdade é essa. E você tem uma consciência que o Espírito de Deus sabe o que você tem. Se não tem, dá glória a Deus e se cuide. Porque afinal, Deus nos adverte. E quando Jeremias, ele vê o fedor do pecado. Se nós lermos todo o livro de Jeremias, o profeta das lágrimas. Por que lágrimas? O profeta chorão, pastor, sim, também conhecido como profeta chorão. Ele chorava pelo seu povo. Ele chorava pela sua nação. Por ver uma nação com um orgulho tamanho e se desviando inteiramente da vontade que Deus tinha para com aquele povo, um povo separado do pecado, a vontade de Deus de um povo peculiar, em que Ele trata como menino dos seus olhos, tesouro particular. E, no entanto, ele se corrompe por causa da idolatria, por causa da desobediência, por não querer observar, e os reis não queriam observar a palavra. E quando ele vê tudo aquele caos, porque o pecado ocasiona caos, destruição. Triste coisa é ver um lar em que ela ou ele trai os laços do matrimônio. O caos. Eu conversando com os irmãos que são corretores, eles diziam assim: pastor, nós vamos levar os possíveis clientes, os possíveis compradores em imóveis, e a pessoa quer saber por que está sendo vendido por aquele preço, e aí você é obrigado a falar a verdade como cristão, que diz porque se divorciaram. O grande número é caos. É sofrimento para ambas as partes, ninguém ganha, nem ela, nem ele, eles perdem. Quem sofre mais? Os filhos. Quem sofre? A mãe, o pai dele ou dela. A família sofre. Pecado. Jeremias clama ao Senhor, quando ele vê tudo aquele quadro, ele diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de nós sermos consumidos, porque as suas misericórdias não tem fim. Ninguém, incluindo cada um de nós, todos nós, somos melhores que o outro. Muito pelo contrário, a recomendação bíblica é que nós venhamos honrar um ao outro e sentir que o outro é superior até a mim. E eu não tenho acepção de pessoas. Aleluia. Isso Davi clama a Deus: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga todas as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Agora ele pede: lava-me. É uma lavagem para ver uma purificação plena daquela roupa manchada pelo batom, pelo vinho, pelo chocolate, ou enfim, por alguma coisa. Se diz: eu quero recuperar essa roupa, você vai ter que lavar. Você vai ter que colocar algo em cima daquilo que manchou, para tirar, se é aquela camisa tão linda, branca, que deu um ponto de ferrugem, não há o que tira, faça isso, faça aquilo, aí tira, você vai pôr tal produto químico para tirar, e tira, e limpa, e se diz: ficou branca, límpida, conseguiu recuperar. Se não fossem as misericórdias de Deus sobre as nossas vidas, o desejo dele de tirar as nossas manchas, de tirar o nosso pecado através de Cristo Jesus. Isso aqui simboliza corpo e sangue em Cristo Jesus. Não é qualquer ato, não é qualquer culto. Eu, como pastor, digo uma coisa a vocês:
Eu fico sentindo quando eu vejo crentes que são lembrados falharem no momento da comunhão com a igreja e diante do ato da celebração da ceia do Senhor. Eu fico sentindo. Lava-me completamente da minha iniquidade. Ele reconheceu a sua iniquidade. A iniquidade é pecado de sequência. É o iníquo. Ele se sente iníquo. Ele considerou que ele pecou em sequência. Porque quando ele estava ali no seu palácio, nós conhecemos a história, seu povo estava em guerra. Ei, se seu exército estava em guerra para defender as suas terras, suas famílias, seu reinado, ele como rei deveria estar na guerra. E onde nós vemos Davi, segundo ali as escrituras, nós vemos que Davi não estava na guerra. Davi estava no seu palácio. Então Davi não estava com seu elmo, Davi não estava com a sua couraça, Davi não estava com sua espada, Davi não estava com seu arco, Davi não estava com as suas sandálias. Davi estava certamente com as suas vestimentas reais, descalço com suas sandálias para caminhar no granito, e ele já estava bem descansado. Ele resolveu caminhar no pátio, na varanda do seu palácio. E de repente o seu olhar longe observa uma linda moça se banhando. Se manifestou aquela sensualidade e aquela atração. E aquilo começou a criar forma. E as suas fantasias foram longe. E ele já estava pegando. Jesus disse em Mateus 5:28: aquele que atentar no anda, observe, já no seu coração. Por isso a pergunta: não purificará o jovem, não purificará o crente. Observando a palavra de Deus. Repita essa palavra. Não consigo sair de perto. Não consigo. Eu sou tentado e ver a pornografia. Desligue. Sai fora. Nós pastoreamos uma igreja nos Estados Unidos. Uma moça veio até nós pedindo socorro, nova, de casamento, poucos anos de casamento, uma moça bonita, um rapaz muito bonito, um apartamento grande, numa cidade muito boa, naquele estado onde nós morávamos, um rapaz com uma profissão para ganhar muito dinheiro na América, um belo carro, tudo bem, aparentemente. A fachada estava bem pintada. E um dia ela chega de surpresa em casa, um pouco antes do culto. Ele não quis ir no culto. Estava no quarto. E ali no quarto ele estava diante da tela de seu computador. E ali ele estava visualizando pornografia. Ela se escandalizou. Quando ela viu tudo aquilo, ela se enojou do próprio. Tentamos ajudar, aconselhamos, oramos por eles, mas culminou no divórcio, na destruição daquele casamento. E aí vem a palavra de Deus e a pergunta do salmista: como purificará o crente do seu caminho? Eu estou apontando aonde pode haver o erro do pecado. Estamos falando de pecado. Estamos falando de trair Deus.
Porque pecado, em outras palavras, é trair Deus. Quando Tiago diz assim, adúlteros e adúlteras, em Tiago capítulo número 4, ele faz essa pergunta, essa exortação, dizendo assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ei, Tiago está falando pelo Espírito de Deus. Não é apenas um ato sexual ilícito fora do casamento que chama-se adultério, obra da carne, do homem caído. Mas ele está falando aqui de um adultério espiritual, em que muitas vezes estamos enamorados pelas coisas do mundo. Difícil, irmão, a palavra? É difícil para mim também de falar isso. Mas só que quando olho para vocês como igreja de Cristo, eu sinto a responsabilidade diante de Deus, porque lá diante de Deus, naquele dia que eu haverei de estar, Ele haverá de cobrar almas. E o meu rebanho e as minhas ovelhas, porque não falou? Irmãos, não me preocupo se alguém no final do culto, no meio do culto, alguém me manda uma mensagem dizendo: pastor, que bela mensagem, como contribuiu, como falou comigo. Não estou atrás de agrado e elogios. Aprendi uma coisa, que a primeira coisa que eu tenho que perguntar não é para alguém que gostou da mensagem, é perguntar para Jesus: o Senhor gostou dessa palavra que eu enviei para a igreja? O Senhor gostou dessa forma que eu falei com o teu povo? Aí se ele se abrir para o meu coração, e o Espírito de Deus se mover na minha alma, no meu espírito, eu vou entender que era isso mesmo que Ele queria que nós todos ouvíssemos e praticássemos. Adúlteros e adúlteras, pesada, pesada. Amizade do mundo, adultério espiritual, infidelidade a Deus, palavra pesada, infidelidade a Deus. Se nós retrocedêssemos o tempo de cada um de nós de conversão, o dia que você dobrou o joelho diante de Deus, qual foi a palavra que você falou? Senhor, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Passou-se o tempo, só quer Ele como teu Salvador, não quer mais Senhor. Não quer mais ser escravo dele, servo dele. Quer salvação, porque eu tenho medo do inferno. E muitos aceitam o Evangelho por medo do inferno. Sim, o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. E também para os ímpios, aqueles que são incrédulos e rejeitam essa mensagem, que dizem que é loucura, e esse fato é: o Evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus, poder de libertação. Aleluia! O adultério espiritual é acatar os pecados, os valores, os prazeres desse mundo. A carne quer as coisas daqui de baixo. Aí você vai dizer: pastor, então eu não posso ter nenhum prazer na vida? Não é prazeroso estarmos em torno da mesa com amigos ou irmãos em Cristo, com uma família? É prazeroso. Isso é um momento de comunhão. E agora nós não estamos em torno desta mesa que vamos celebrar morte e ressurreição de Cristo. Sim, isso é um prazer para a nossa alma. Mas se eu falasse de lazer, seria prazeroso nós ir lá na associação dos servidores públicos, passando um dia de convivência, e ali comemos um churrasquinho gostoso, jogarmos um basquete, jogarmos um vôlei. O que você acha, Gabriel? Mas o basquete não ia dar certo, muito baixinho, não vai bonitinho. Prazeroso, irmãos. E quantas outras coisas mais que Deus nos proporciona e quer que nós tenhamos prazer, sim. Minha casa fica no alto. Eu olho para a janela da cozinha da minha casa. Esses dias alguém viu, não sei se foi um vídeo, viu uma foto, viu tanta folhagem, tanta flor lá, e alguém perguntou assim:
Perguntou para a Cisa: olha, irmão, você gosta mesmo de flores, né? Quanta folhagem, flores, você gosta de plantar? Ela disse: não, sou eu, meu Cláudio, que gosta. Eu olhando para fora, eu disse assim para a Cisa: olha que coisa mais linda. Olha o que Deus nos deu para cuidar. Olha o que Deus nos deu para nós administrar para Ele. Pode ser pouco, pode ser um carro simples, pode ser uma casa pequena, mas Deus que deu para você ser um mordomo, administrar, zelar e cuidar daquilo que Deus te deu. Aleluia. Aí quando eu reconheço isso, eu começo a me alegrar no Senhor. Aí se move em mim um espírito do que é de gratidão, coisa que hoje falta muito entre muitos crentes. Gratidão. E não somente a questão da gratidão para com Deus, mas a gratidão, muitas das vezes, pela benevolência, pela bondade de irmãos como família de Deus. De reconhecer uma pequena ajuda talvez, mas ser grato no coração pelo meu irmão, pela minha irmã. Mas quando eu começo a me enamorar pelas coisas do mundo, a minha tendência é sair, me distanciar do fogo. Que fogo é esse? Espírito Santo, a simbologia, uma das simbologias é o fogo. Falando da minha chácara, eu tenho lá um fogão a lenha. Quem tem fogão a lenha sabe o que eu vou falar. Eu nunca vi uma pessoa para fazer um fogo tão rápido, sem fumaça, como a irmã Cisa. Nunca vi. Eu tento, não consigo. E aí ela vai alimentando ali aquelas chamas e vai se formando num bracinho lindo. Quando nós, como criança, os adultos, não gostam de visualizar um bracinho com as labaredas. De repente uma brasa estoura, ela cai fora. E se você não apanhar aquela brasa e fazer com que ela retorne ali ao seu ambiente, com as demais, ela vai criar uma cinza. Vai esfriar. Vai perder vida. Porque vai perder calor. E ela não está junto com as demais. Mas se você apanhar ela cairá. E você colocar junto às demais ali naquela fogueira, ela vai tornar até brilho. Será que isso não é uma promessa de Deus para alguém nessa noite que esfriou na fé? Ou que está se distanciado do calor da comunhão da igreja? Da comunhão com essa palavra? O salmista, ele diz que ele veio esconder a palavra de uma forma tal que ninguém podia encontrar e tirar do seu coração. Se eu escondi, não vai ser, irmãos, os problemas do dia a dia que vão tirar a palavra do meu coração. Não vai ser o estresse que muitas vezes nós passamos lá no meio familiar, ou no trabalho, ou lá na faculdade, na escola, ou com vizinhos. Não, ela está escondida. Ninguém põe as mãos, porque é o próprio Espírito de Deus que guardou no meu coração. Eu não abro mão dessa palavra. Aleluia. Eu escondi para não pecar contra Deus. A palavra te alerta, a palavra te mostra, a palavra te dá a divina graça do Senhor para você dizer: não, esse prato eu não como. Não, eu não quero me servir desses manjares deste mundo. Vocês conhecem bem a história dos amigos de Daniel, os cativos de Judá, moços bonitos, inteligentes, foram levados, aprisionados para o palácio de Nabucodonosor e seriam separados e preparados para serem sábios e serem doutores e conselheiros
E nós conhecemos a história. Eles iam comer da mesa do rei, do melhor. E eles tinham as tradições e o respeito à palavra de Deus. Eles não comeriam ali os animais impuros que a lei de Moisés recomendava que o judeu não poderia comer. Se alimentar, com carne suportável, comer o sangue, comer nenhuma espécie de suínos. E eles dizem as verdades. Nós não vamos comer. Eles se preocupam porque ele diz assim: se o rei souber que vocês não querem comer, clica pelo seu livro. Não, vamos fazer o seguinte: 10 dias. Comeremos apenas verduras e legumes. E aí o Senhor faça a diferença dos que comem na mesa do rei em relação a nós. Terminou os 10 dias. Aqueles jovens estavam mais curados, dispostos, vigorosos, cheios de vida e certamente brilhavam nos seus rostos. Não se contaminaram. Não se contamine, meu irmão, minha irmã, com os pratos que o diabo quer servir a você, amor. Não se deixe ser levado pelas seduções do maligno que vem, irmãos, com a aparência do que é bom. Porque hoje muitos estão dizendo: não faz mal, é só um pouquinho. Não tem problema, muitos fazem isso. Querido irmão, se Deus diz que é mal, não adianta o mundo dizer que é bom. Se Deus diz que é amargo, não adianta o mundo com seus valores e princípios dizer que é doce. Não, meu irmão. Pecado continua a ser pecado, traição, infidelidade contra Deus. E aí muitos dizem assim: não estou sentindo mais a presença de Deus. Eu falava ministério, hoje não falo mais. Eu orava, parece que hoje minha oração não sobe. Fica no saudosismo somente do passado, fazendo perguntas. Mas e quais são as respostas? Aonde está a origem? A tua consciência te mostra. A palavra nos revela. Mas, queridos, se Deus nos mostra, se Deus nos revela, se Deus nos adverte, e se Deus quer nos açoitar como filhos, é porque Ele quer que nós não venhamos ser condenados com o mundo. Nós cremos nesse Evangelho, nós cremos nessa palavra. Crer. O Verbo está falando de uma vida de continuidade, de experiência diária, de relacionamento diário. Não é uma fé estática, não é uma fé morna, morta. É uma fé viva. Aleluia. O justo, a palavra de Deus, o justo viverá pela fé. Nós vivemos pela fé. Nós cremos nas promessas de Deus. Aleluia. Eu quero fechar essa mensagem. Teríamos muito a expor. Mas me vem a lembrança de um texto sagrado. E agora, quem escreve é o próprio João. Na primeira carta. E ele diz assim, no capítulo de número 2. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Tem pessoas que gostam de se enganar a si próprios. Se enganam. Não, está tudo bem, não. Nós ocultarmos Deus, querer enganar Deus, não.
Então, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Agora o remédio, o Senhor apresenta aqui, se confessar C, é condicional, você querer ou não querer. Querer continuar na prática do vício, do mau hábito, do pecado, da traição, da infidelidade contra Deus e a sua palavra, ou confessar e abandonar. Eu não sei se eu vou resistir, eu não sei se eu vou conseguir. Consegue. Através do quê? A graça. A graça de Deus que nos sustenta e nos mantém fiéis a essa palavra. A graça que nos sustenta e faz com que nós venhamos buscar a santificação, a separação daquilo que contamina, aquilo que é uma imundícia aos olhos de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Olha a palavra purificação. Purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso. Eu não sou pecador, não sou bom, isso, aquilo, não. Você está fazendo o Deus mentiroso. E a sua palavra, então a palavra não está em nós. Não está em nós. Meus filhinhos, olha o trato de João aqui, meus filhinhos, olha, isso aqui é carinho, isso aqui é amor fraterno. Filhinhos, olha o jeito que ele fala, filhinhos, essas coisas vocês escrevam para que não pequeis. E se alguém pecar, aí eu não sei se é alguém que eu expedi isso também. Temos um advogado. E aqui, advogado é paráclitos no grego, que quer dizer amigo. Aquele que acompanhava alguém nas suas causas lá diante dos tribunais. Aquele que ia assistir aquela pessoa junto aos tribunais. Aquele que era conselho daquela pessoa, fala dessa forma, aquele que iria te consolar. Então é o Espírito de Deus, queridos, que nos consola, nos aconselha, que é o nosso companheiro, que é o nosso amigo. Nós temos um advogado para com o Pai. Qual é o nome? Jesus Cristo, o justo. É bênção. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo mundo. E nisso sabemos que o conhecemos. Olha aqui, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Ele não está verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Cristo é o nosso modelo. Cristo é o nosso espelho. Temos que ter o caráter de Cristo. O Espírito de Deus aperfeiçoa esse caráter em nós quisermos. Aleluia. Amém, igreja? Vamos todos ser com a vamos orar a Deus.